Vamos dar início novamente às nossas aulas sobre o capítulo 7, ainda não publicado, inferência estatística sobre variâncias generalizadas em populações normais. Nós estamos falando da inferência sobre várias variâncias generalizadas de várias populações normais, de K populações normais. Acabamos de ver a maximização da verossimilhança, no caso irrestrito. E agora vamos ver a maximização da verossimilhança, né? No caso restrito foi dado por isso, né? Eu consertei essa parte aqui, gente, que eu tinha feito errado, tanto aqui quanto na edição do livro, tá? Então o máximo foi esse, agora nós vamos ver o máximo no caso restrito. Então, se a gente pegar a nossa função log verossimilhança, substituir sigma i por sigma 0i, considerando que estamos sobre H0, então nossa sigma é a sigma sobre H0, é síntese zero para indicar isso, daí é a população. E considerando o valor comum dos determinantes dos sigmas 0i's, do determinante das matrizes sigma 0i's, I variando de 1 a k, sobre o espaço parâmetro restrito, ômega 0, a função log verossimilhança, a função suporte é dada por isso. A nossa função de log verossimilhança é em relação a mi, sigma 0, eta, função dos parâmetros. Dados os dados, nessa notação que a gente está usando aqui, põe os dados primeiro, né? Mas a maioria dos autores põe os parâmetros, né? Que é uma função dos parâmetros, dados os dados. Então, o que nós vamos ter aqui, ó, o determinante da sigma virou, tá logaritmo determinante da sigma e virou logaritmo da eta comum a todo mundo. Então, e aqui, em vez de ter sigma i a menos 1, temos sigma 0 i, né? Então, menos meio do traço disso aqui. Maximização dessa 51 em relação a mi dá quando seu estimador é x barra i. Em relação a mi, então, quando x barra i igual mi igual a x barra i, isso aqui zero, então nós temos o máximo dessa expressão aqui. A gente obtém isso por derivada facilmente. Então, substituindo mi por mi chapéu igual a x barra i em 51, essa parte vai zerar, né, que é a soma de produto externo que vai zerar, e a gente vai obter só o traço nessa parte aqui dessa sigma 0i a menos 1 inversa vezes essa sigma i, traço desse produto aí. Então, nós temos que g de ômega 0 avaliado em mi e chapéu, que é o x barra i, sigma 0i, eta, que é essa função, 52, é maior ou igual àquela função lá. A igualdade se dá quando mi for mi e chapéu, ou seja, x barra i. Agora temos que maximizar em 52 em relação a sigma 0i, fixado que, né, com restrito a determinante da sigma 0i ser eta, sob a hipótese H0, para todo i variando de 1, 2 até k. Então isso equivale a minimizar essa função aqui. Então nós temos essa função, nós estamos subtraindo de traço de matriz positiva definida positivo, então se nós minimizarmos esse traço, essa soma aqui, nós maximizamos essa função em relação a sigma 0i, restrito a determinante da sigma 0 igual a eta. Então, usando a Lagrangiana, usando o método multiplicador de Lagrange, a Lagrangiana é denotada por φ de sigma 0 lambda i, sigma 0i lambda i, é o traço da função que nós pretendemos minimizar, mais lambda i, a restrição imposta, determinante sigma i igual a eta, então determinante sigma 0i menos eta, multiplicado por lambda i para todo, i variando de 1 a k. Então, essa é a função que nós pretendemos minimizar com essa restrição. Então, os lambda i são os multiplicadores de Lagrange, né? Então, se nós derivarmos i variando de 1 até k, então tem k multiplicadores de Lagrange. Se tomarmos as derivadas em relação a sigma 0i
e em relação a lambda i igualarmos a zero, temos as seguintes equações. Então, aplicando as diretivas de derivação lá, chegamos nessa derivada, igualamos a zero, aí colocamos chapeuzinho no nosso parâmetro, né, para virar estimador. Aqui nós pré-multiplicamos e pós-multiplicamos, isso para todo i vai dar uma equação igual a essa. Então, nós temos k equações iguais a essa. Então, se nós pré-multiplicarmos sigma 0i e pós-multiplicarmos sigma 0i, nós vamos ter que e a outra derivada agora, aqui embaixo que eu vou fazer isso. E a outra derivada em relação a essa trivial, né, em relação a lambda i, sobra essa parte aqui. Igualamos a zero e pomos chapeuzinho no sigma 0i. Então temos isso aqui. Esse zero aqui é escalar, o outro zero é vetor, então é negrito. Da equação 55, temos que o determinante da sigma 0,1, 0i, é igual a eta. Agora, na primeira equação, né, são k equações, né, isso para todos os i's, né, i variando a k. Agora, isolando o lambda i na primeira equação, da seguinte forma, né, então nós vamos isolar aqui. Primeiro, pré-multiplicamos por sigma 0i e pós-multiplicamos por sigma 0i chapéu. Aí nós temos wi resultante aqui negativo, e aqui vai ficar sigma 0i chapéu, porque um vai dar identidade, o outro aqui é escalar, né? O outro vai dar sigma 0i vezes identidade, é o sigma 0i chapéu. Igual a zero, passa o w para o outro lado, substitui da primeira solução, determinante sigma chapéu 0i é igual a eta, então isso aqui nós substituímos por eta, está aqui. Então, nós chegamos nessa igualdade aqui. Se aplicarmos o determinante de ambos os lados, determinante aqui, temos essa igualdade. Usando propriedade de determinante de tudo isso lá de cá, é lambda i elevado a p, eta elevado a p, né? As escalares, quando a gente põe para fora em evidência do determinante, o escalar fica elevado à dimensão da matriz. Propriedade determinante. E agora nós isolamos lambda i nessa equação aqui. Mas antes disso, né, substituímos novamente o determinante da sigma 0i por eta, né? Então, nós temos lambda i elevado a p, determinante da sigma i dividido por eta elevado a p mais 1. Né? Porque tem eta elevado a p vezes eta elevado a p vezes eta, da eta elevado a p mais 1, que é o que apareceu aqui. Isolando aqui, então, extraindo a pésima raiz, temos essa expressão aqui para todo i variando de 1k, então esse é o nosso lambda i. Devemos substituir essa solução do lambda i em 54, então vamos substituir aqui. Então, repetir a equação aqui. Então, onde está a lambda i aqui, onde tiver lambda i, eu vou substituir por isso. Mas ainda fiz alguns arranjos aqui. Igualado a zero. Daqui a gente tirou essa parte aqui, que a gente já tinha visto como chegar aqui. Pré e pós multiplica, tal. Agora, no lugar do lambda i, eu substituo o lambda i pelo que ele é. Expressão anterior. Então, vezes eta que apareceu aqui, eta aqui em cima só, e vezes determinante sigma 0 igual a wi. E agora nós achamos a solução para o w0i chapéu, que é o wi dividido pelo determinante de wi elevado a 1 sobre p, dividido por eta também, e multiplicado por eta elevado a p mais 1 sobre p. E essa parte aqui pode ser simplificada porque wi é o que? É o sigma chapéu i, sem o zero, dividido por n. Então, se nós substituirmos isso aqui e aqui, essa expressão que está aqui, ela... tem o eta aqui, tem eta, subtrai os expoentes, né? Então, aqui, eta, eu dividi por eta, conserva a base e subtrai os expoentes. Eu cheguei nessa expressão aqui, que já está um pouco mais simplificada. E
substituindo, a gente tem essa igualdade aqui sem muito detalhes, é só vocês fazerem. Lembrando que WI, quando eu tiver sobre NI, o NI vai estar elevado a P, mas aí tem a potência 1 sobre P, então vai cancelar, vai dar NI. E tem NI de K, né? Vai cancelar com NI de K, e por isso não aparece no lugar nenhum. Tá? Então substituímos sigma I por isso, ou por isso, se a gente quisesse. Se substituirmos esse estimador em 52, então substituímos esse estimador agora aqui, do sigma 0i. Em 52, 52, nessa expressão aqui, para a gente obter o máximo da log verossimilhança, então nós chegamos, depois de algumas simplificações, a essa expressão aqui. Então, essa expressão 57, que nós temos estimador para mi sigma 0, e é maior que a função log verossimilhança com máximo local só para o mi, ainda para qualquer sigma 0 e eta, e que é maior que a log verossimilhança sem solução nenhuma, ainda para mi, sigma 0 e eta. Agora nós devemos derivar essa expressão em relação a eta, que é o parâmetro comum dos determinantes da sigma 0. Então, se nós derivarmos isso em relação a eta, chegamos nessa derivada, igualamos a 0, que após algumas simplificações, aqui eu ponho 1 sobre 2 vezes eta chapéu em evidência, aqui eu tenho que pôr chapéu, né, porque eu estou estimando agora em relação a eta, somos NI da N, tá? Então fazendo alguns algebrismos, aqui não dá para fazer nada, tá? Nessa parte ficou a mesma coisa. Então, se nós acharmos o mínimo, passarmos uma expressão para o outro lado, ou passarmos a expressão para o outro lado, multiplicarmos, ou passarmos o eta de volta para cá, temos essa expressão aqui, que facilmente a gente chega nesse estimador. Então, esse estimador é a média dos WIs, é a soma do WI elevado a 1 sobre P, como se fosse uma variância generalizada padronizada, média delas elevada a P, mas dá W. E aqui, se eu colocar o N em evidência, 1 sobre N em evidência, eu tenho NI vezes o determinante da sigma chapéu I, na matriz E restrita, elevado a 1 sobre P. Então, é uma média ponderada, na verdade, das variâncias generalizadas padronizadas, que elevado a 1 sobre P é a variância padronizada. E isso elevado a Pésima potência. Então, tiro a média das variâncias padronizadas e depois elevo a P para restaurar a dimensão original. Então, eu tenho meu eta chapéu, meu estimador de eta. O máximo da função suporte log verossimilhança é obtido substituindo eta em 57, que foi essa última expressão aqui. Então, substituindo eta aqui e aqui, nós substituímos aqui e aqui, depois de algumas simplificações, aqui não dá para fazer nada, aqui eu simplifiquei, aqui o eta, substitui o eta chapéu pelo que ele é, nessa parte aqui, substituir, esse aqui eu não fiz nada, né, para que eles ficarem uma expressão muito difícil, aí essa parte aqui dá para simplificar algumas coisas, foi o que eu fiz. E a gente chega exatamente, depois de algum algebrismo, nesse máximo da função de verossimilhança aqui. Então esse valor, esse máximo aqui é maior que o anterior, que eta está irrestrito, que é maior quando sigma 0 e eta são irrestritos, que é maior quando todos os parâmetros não têm solução ainda. Maior ou igual, né? Quando eles forem iguais aos estimadores, resulta no máximo. Então, nós temos um máximo geral em relação a todos, e temos todos os estimadores de máxima verossimilhança. Então, se tomarmos o exponencial dos dois lados da equação anterior, temos o máximo da função de verossimilhança restrita por, então, tomando ESP disso,
a gente chega nessa expressão aqui, que é bastante parecida. A diferença está aqui. Em vez de determinante, tem um eta comum, chapéu, menos n sobre 2, em que o eta é dado por essa expressão aqui, ou essa, se você quiser usar a matriz soma de quadrado produto no lugar da sigla. A estatística do teste da razão de verossimilhança, portanto, vai ser dividir essa expressão sobre H0 pela 50, que é, no caso, restrito que nós vimos na aula anterior. Isso nós vamos ver na próxima aula, que é essa aqui. Então, a partir da próxima aula, a gente termina esse teste, apresenta o exemplo e as principais bibliografias, eu vou dar uma passada nas bibliografias usadas nesse capítulo inteiro, né? E inclusive nessa sessão. Obrigado por assistir. Então, chegamos ao máximo da função de verossimilhança restrita agora. Já tínhamos o máximo da função restrita. Vamos fazer na próxima aula o teste da razão de verossimilhança. Obrigado por assistirem. Espero que vocês tenham gostado. Eu não dei muito detalhe das passagens nessa aula, mas são algumas propriedades determinantes e alguns algebrismos que a gente tem que fazer, divisões, né? Conserva a base, subtrai o expoente, algumas propriedades desse tipo que eu não perdi muito tempo para mostrar isso, tá? Que as pessoas depois podem pegar e fazer. Todas as passagens aí são triviais, realmente, não é aquele negócio do professor, não, isso aqui é trivial. É de fato trivial. Muito obrigado, então.